Graças a paz aos irmãos, às irmãs. É uma alegria enorme poder nessa noite refletir com vocês. Neste mês de junho, como eu havia mencionado, nós estamos celebrando os 10 anos de organização de nossa comunidade. E eu pretendi nesse mês fazer algumas mensagens, algumas reflexões voltadas para o significado da nossa comunidade, né? Então foi valorizado aí a Bíblia Sagrada como fundamento durante 2 domingos, e nesses outros 2 domingos eu estava falando no passado sobre a restauração da nossa visão. Então sempre a partir das Escrituras. Apresentamos nos domingos anteriores os fundamentos da nossa fé, que na verdade foram os 5 pontos da Reforma Protestante. E hoje eu sequenciarei falando da visão. Eu respondi domingo passado uma pergunta: como é que nós poderíamos restaurar a nossa visão? Então, eu havia respondido a pergunta: qual é o tamanho do nosso Deus? Restaurando a nossa visão, qual o tamanho do nosso Deus? E pegando a sequência de Paulo aos Efésios. E hoje nós vamos continuar nesse mesmo verso, né, do capítulo 3 de Efésios, o verso 20 e o verso 21. O texto será projetado, porque a intenção nossa é que você acompanhe as palavras a partir da sua Bíblia. O texto está aqui só para quem não trouxe Bíblia. E então, se você não trouxe, você vai acompanhar. Mas eu vou fazer algumas comparações e será necessário que você leia na sua Bíblia o capítulo 19 também de Atos. Irmãos, por que eu trabalhei esses domingos todos a partir das Escrituras, mostrando os fundamentos da nossa fé, mostrando a importância que a nossa comunidade dá às Sagradas Escrituras, e depois mostrando como que nós precisamos enxergar bem, e nós só podemos enxergar bem através da Bíblia? Porque a relevância, porque a importância de uma igreja, de uma comunidade numa cidade, ela está condicionada justamente aquilo que ela pensa, ou a visão que ela tem de si mesma, da visão que ela tem de Deus e da visão que ela tem de sua missão. Por isso que é importante nós analisarmos o que é que nós estamos vendo, qual é o tamanho do nosso Deus. Por isso foi dado essa ênfase. Por quê? Porque isso nos impede de pensar que Deus é alguém ultrapassado. Deus não é ninguém, não é um velho que passou de idade, porque a palavra dele é imutável, a palavra dele se renova a cada manhã, e a palavra dele é tão viva, tão verdadeira, que ele diz que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio que seja de sua palavra. Então Deus, quando a gente tem uma visão perfeita, uma visão boa de Deus a partir das Escrituras, a gente descarta esse Deus de uma característica ultrapassada, ainda mais nesse mundo que nós vivemos de pós-modernidade, onde aquilo que parecia novo hoje, amanhã já está velho. Então o nosso Deus não é um Deus descartável, nosso Deus não é um Deus ultrapassado, é um Deus que está atualizado.
O nosso Deus também não é um velho que sofre de artrite, de artrose, como eu havia mencionado, porque a palavra de Deus diz que a mão dele não está encolhida. A pessoa, quando está com artrite, artrose, ela não consegue muito esticar os braços, né? Dói as juntas. E o nosso Deus, a palavra dele diz que a mão dele não está encolhida e os ouvidos não estão surdos. Então não é um velhinho, é um ser supremo, é um ser cheio de glória, um ser extremamente poderoso. E ele também não lida com Alzheimer, ele não sofre de Alzheimer. Ainda que alguns dizem, mas a volta dele está demorando. A Bíblia fala disso. O Pedro, escrevendo, diz que a promessa de sua volta retarda, porque Deus é longânimo e não querendo que nenhum pereça, ele retarda a sua volta. E a Bíblia diz que 1000 anos para ele é como um dia e um dia como 1000 anos. Isso é o Pedro falando. E Deus também não é como o gênio da lâmpada, aquele que você controla, aquele que você solta e ele atende os desejos do seu coração. Esse não é o Deus das Sagradas Escrituras. O nosso Deus é um Deus cheio de amor, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, mas é um Deus cheio de justiça, é um Deus cheio de vingança, e a palavra dele diz, não é? O profeta Naum diz que o Senhor é vingador e cheio de ira e não tem o culpado por inocente. Então você que está ouvindo estas reflexões e acompanhando, eu quero que você saiba que não há justificativa, depois você não pode chegar diante de Deus dizendo que ninguém te avisou. Alguém te avisou. Deus vai cobrar cada centavo nosso e que nós deixamos passar batido no sentido de vida cristã, no sentido de prática cristã. Então você que conhece a Bíblia, por isso que a palavra de Deus diz, né? Melhor lhe fora não conhecer do que ter conhecido. Tá? Porque para nós será cobrado mais do que para quem não conhece. O texto é este aí que está projetado. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mesmo assentados, eu quero orar com vocês. Pai, nós te pedimos que a glória do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, fale ao nosso coração, transforme o nosso jeito de viver e mude o nosso jeito de enxergar, Deus, a vida, de enxergar aquilo que o Senhor colocou diante de nós e aquilo que podemos fazer para o Senhor e no Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, no domingo passado eu fiquei preso na parte A do versículo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E hoje eu continuo a partir do de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. É importante alguns detalhes, né? E eu costumo sempre colocar pelo menos 3 perguntinhas para que você compreenda o que o Paulo está falando aqui. E a primeira pergunta é: qual a relação que existe de Efésios com Atos capítulo 19? Porque é o que nós vamos fazer o paralelo. Efésios, o texto que nós acabamos de ler, é a oração que o apóstolo Paulo está fazendo pelos irmãos da igreja de Éfeso. Tá? Então entenda isso. Nós lemos a oração de Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, a igreja do primeiro século. Atos capítulo 19 é quando Paulo vai para Éfeso para implantar a igreja. Então Éfeso, a carta aos Efésios, o capítulo 3, já é totalmente os irmãos da igreja de Éfeso juntados e organizados em comunidade. Atos 19 é a ida de Paulo a Éfeso para iniciar a comunidade. Então, antes de ler a carta de Éfeso, você precisa saber que Paulo foi para Éfeso. Lá não tinha uma igreja. A igreja que nós estamos lendo a carta, ela começa no capítulo 19 de Atos. É esta, então, a ligação que tem. E como era Éfeso e quem era Artemis?
Éfeso, como eu havia mencionado, era uma cidade muito importante do Império Romano. Éfeso era um grande centro, e ali foi fundido a religião, a economia e a política. Éfeso era como se fosse Aparecida do Norte, aqui no Brasil. Ali tinha o templo da deusa Artemis, ou o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então, preste bem atenção. Vocês acham que foi fácil para o Paulo sair de onde ele estava e ir até os Efésios, até a cidade de Éfeso, para começar uma igreja, sendo que o templo da deusa Artemis era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então pense você saindo de Perobal, de Saltinho do Oeste, ou da Jangada, ou aqui mesmo de Umuarama, e indo até Aparecida do Norte e falar assim: nós vamos começar uma comunidade aqui do lado do grande templo de Aparecida. Seria fácil? A gente olha para essa oração e fica pensando: nossa, mas esse Paulo... Aí você já começa a entender a oração. O que é que o Paulo está falando? Que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que o que a gente pensa e do que a gente pede. Então, era essa a situação onde Paulo chega para implantar essa igreja. E o interessante é que a maioria dos seguidores da deusa Diana, ou essa Artemis, eles moravam em Éfeso. Éfeso era visitado pelo menos uma vez por todos os moradores da Ásia Menor. Eles iam para Éfeso para ver os teatros, para ver as coisas que aconteciam. Era um grande centro. Então, não foi fácil para o apóstolo Paulo, mas o Paulo termina mostrando que tudo é possível quando a gente está disposto a servir a Deus. E a terceira pergunta, para você compreender a oração, é esta aí: como viam o cristianismo? Preste bem atenção. Então, é mais fácil, uma religião de um grande centro influenciar uma cidade pequena, do que uma cidade pequena com uma religião influenciar um grande centro. Você pode perceber na nossa cultura, a moda, os costumes, as influências sociológicas, elas partem primeiro do grande centro para a periferia. E o cristianismo estava saindo da periferia das províncias romanas. O cristianismo estava saindo da Galiléia e da Judéia. Era uma periferia tão insignificante que até os próprios judeus, quando ficaram sabendo que Jesus era de Nazaré, eles chegaram a mencionar: porventura pode vir alguma coisa boa? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nem os próprios judeus acreditavam que de Nazaré, que da periferia poderia sair alguma coisa boa. Então, o cristianismo era visto assim. Aí você imagina, se o cristianismo era visto assim, pelos próprios discípulos vendo aí ao mestre, pelos próprios conterrâneos enxergando o seu mestre, imagine esses discípulos agora divulgando essa crença desse mestre que vem de Nazaré, e a formação desses discípulos eram de pescadores. Pescadores indo para o grande centro para influenciar. Era impossível Paulo começar a igreja em Éfeso. Aos nossos olhos, você olhando para isso agora, se tornou algo impossível. Por isso que o Paulo vai orar do jeito que ora, dizendo que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos e pedimos. E Ele faz como? De acordo com o poder, com o seu poder que atua em nós. Sendo assim, surge a segunda pergunta então para nós respondermos hoje em relação à nossa visão. Como que a nossa visão pode ser restaurada
a partir das Sagradas Escrituras? Irmãos, a nossa visão pode ser restaurada a partir dessa pergunta aí, ó. Deus quer nos usar? O que você acha? Você acha que Deus quer nos usar? O Paulo está respondendo que sim. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas fragilidades, apesar da nossa pequenez e do nosso senso de incapacidade, Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Deus decidiu assim. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus decidiu que seria tarefa de homens, pecadores, como eu e como você. Deus quer te usar. Deus quer te usar. O texto é tão simples e tão coerente que o Paulo, ele está dizendo que Deus vai operar através da igreja, através dos irmãos, através da comunidade. Então, eu pensando nessa história de operar, Deus quer operar através de mim, através de você. Isso me faz até pensar de uma piadinha. Muito tempo atrás eu ouvi essa piada. Eu não sou muito bom para contar piada, mas eu vou até tentar contar aqui. Dizem que um bêbado estava passando na frente de uma igreja dessas neopentecostais e estava aquele grito, e era daquelas igrejas que colocavam ainda um tapão ali na porta para que ninguém de fora pudesse ver dentro da igreja. Disse que o bêbado chegou na porta e falou: o que está acontecendo aí? Bêbado é uma graça, né? Bêbado, se você vê o bêbado fazendo graça, você ri. E o bêbado perguntando, e o diácono disse: o Senhor está operando aí. O que é? O Senhor está operando aí. Pelo jeito deve ser sem anestesia, porque o povo estava gritando. E talvez você não entende o que Deus está querendo. Deus está querendo operar, mas não no sentido de cirurgia. Deus está querendo operar no sentido de produzir, de realizar, de fazer alguma coisa através de mim, através de você, alguém. É este tipo de operação que Deus quer fazer através de nós, como comunidade. É este tipo de realização que Deus deseja fazer através de nós. E o Paulo entendeu isso muito bem. Por isso que ele diz que Deus é capaz de fazer. E faz muito mais mesmo do que a gente pensa, do que a gente pede. Por que ele faz? Porque dentro de nós existe um poder atuante. E esse poder não é nosso. Esse poder não é meu, esse poder não é seu, esse poder não está à venda. Esse poder, ele é dado por Deus, ele é colocado dentro de você, dentro de mim, pelo próprio Deus. Não há dinheiro que compre isso. Simão, o mágico, até tentou comprar o Espírito de Deus. E Pedro lhe dirige a palavra dizendo que o coração dele estava em fel de amargura e era para ele se arrepender, porque senão ele não teria perdão por aquilo que ele tentou fazer. Então Deus não está à venda, o Espírito não está à venda, o Espírito de Deus, e Deus deseja operar através de nós. E o Paulo nos dá aqui, na verdade, duas lições importantes de como Deus operou através de sua vida em Éfeso. E a primeira é justamente a partir também de uma pergunta: o que Deus pode fazer através de nós? O que Deus pode fazer através de mim? O que Deus pode fazer através de você? Deus pode fazer isso daqui que o Paulo fala em Atos 19. Deus pode mudar o destino eterno de pessoas. O verso 18. Como que Deus fez isso? Verso 18 do capítulo 19 de Atos. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente reconhece que nós somos pecadores, Deus está mudando o destino, o meu destino, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e morte ali é separação de Deus. Então, quando eu
confesso os meus pecados, eu recebo de Deus o perdão, e junto com esse perdão, eu recebo uma mudança de moradia. Eu não tenho mais como moradia o inferno, eu não tenho mais como moradia a separação de Deus. Pelo contrário, a minha moradia será com Deus, com o próprio Pai, porque enviou Jesus Cristo para fazer isso. Que coisa maravilhosa que aconteceu! E quando nós entendemos isso, que Deus pode mudar o destino de pessoas, não tem como nós ficarmos calados. Quando nós entendemos que Deus, através de uma pessoa que reconheceu os seus pecados, que confessou a Cristo, que vive para Cristo, que se entregou para Cristo, Ele é capaz de revolucionar uma cidade. Paulo revolucionou a cidade de Éfeso. Paulo implantou uma igreja onde os nossos olhos jamais diria que ali nasceria uma igreja. Porque um homem reconheceu os seus pecados, porque um homem entendeu que através de sua vida, Deus poderia mudar a vida e o destino de tantas outras pessoas. Isso é fantástico. Isso nos leva a compartilhar o Evangelho. Não foi à toa que na reunião da Trindade, no livro do profeta Isaías, a Trindade conversando diz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta Isaías entendeu a mesma coisa que o Paulo entendeu. E o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o profeta Isaías revolucionou aqueles dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, anunciando uma mensagem dura, anunciando uma mensagem revolucionária. E Deus está querendo operar através de nós. Assim, irmãos, que nós façamos diferença no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se comportar perante a sociedade tão corrupta que nós vivemos. O Paulo está dizendo também que Deus pode proporcionar um jeito novo para essas pessoas viverem. Para quais pessoas? Para as pessoas que estão próximas a nós, para as pessoas da nossa cidade, para as pessoas da nossa família. O verso 19 de Atos 19 diz que grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Imagine o Evangelho quando entrou em Éfeso. Ali tinha muitos macumbeiros. Não sei se tinha maçons naquele lugar, mas toda a prática de ocultismo, todos os livros de feitiçaria das pessoas que se convertiam ao Evangelho, o Paulo está dizendo aqui que eles eram trazidos e foram queimados publicamente. Quando o Evangelho entra numa cidade, olha que revolução acontece. Quando o Evangelho entra numa cidade, aqueles que viviam de modo errado passam a confessar as suas más obras. Bendito pelo Ari, aqui na sexta-feira, que não tem como a pessoa dizer que é crente e vive uma vida de pecado. Nós precisamos desenvolver esse costume de confessar os nossos pecados, de não esconder os nossos pecados. Porque quando o Evangelho chegou em Éfeso, eles não só confessaram, como eles mudaram de vida. Eles levaram todos os seus livros e foram queimar. Sabe por quê? Porque quem conhece o Evangelho não precisa ficar guardando segredos. Quem conhece o Evangelho não vive uma vida oculta. A vida de quem conhece o Evangelho é uma vida de transparência. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que nós somos as cartas vivas de Deus. Você é carta viva. Você é a própria carta de Deus. A pessoa, quando olhar para a minha vida, quando olhar para a sua vida, ela precisa ler Deus na nossa vida. É isso que o Paulo está querendo nos ensinar, nesta oração fantástica, destes 2 versículos do capítulo 3 de Éfeso. Que coisa fantástica! E aqui há 2 elementos importantes que nós não podemos perder de vista, porque quando a gente pensa que que Deus quer nos usar, nós não podemos perder o que o Paulo tinha na mente. Paulo tinha essa consciência,
de Deus nos usando, mas Paulo amadurecido, vai nos ensinar duas questões fantásticas, que a primeira é que a maior e principal obra que Deus deseja fazer e quer fazer, não é através de mim, não é através de você. Se tem uma obra grande que Deus quer fazer, não é através de nós, mas é em nós. É esse o principal motivo e a principal razão. Deus deseja primeiro fazer em mim, fazer em você. Porque quando Ele faz essa obra em nós, nós vamos entender que o Evangelho, que a pregação, que a comunidade, que a vida comunitária é apenas uma consequência. A gente entende que a obra de Deus é em nós. E a obra é de Deus. E se a obra é de Deus, a gente entende que a segunda coisa, se ela é de Deus, Ele decide fazer através de nós. Porque é dele, mas Ele vai fazer através de nós. E quando nós entendemos isso, surge a segunda coisa fantástica que o Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 4. Ele quer fazer em nós, através de nós, com uma consciência implantada em nosso coração, de que somos vasos de barro. O que é vaso de barro? É algo insignificante, é algo sem valor algum. Então, quando você vê pessoas dizendo e se jactanciando, se orgulhando de que ela é um potencial na mão de Deus, de que ela é isso, que ela é aquilo, pode ter certeza, Deus não está ali naquela vida operando. Porque quando Deus está fazendo através de alguma pessoa, tem que acontecer como João Batista dizia: importa que ele cresça e eu diminua. Vaso de barro é isso. E é essa consciência que o Paulo queria implantar naqueles irmãos, que o Paulo queria implantar em todos os leitores da carta aos Efésios. Nós somos insignificantes, mas o que está em nós tem o poder para transformar uma cidade. O que está em nós tem o poder para transformar uma nação. O que está em nós é o que causou pânico em Napoleão Bonaparte, que disse que com o seu exército ele quase conquistou mais da metade da Europa. Mas ele ficou tão frustrado porque ele olhava para o exército de Cristo dizendo: eles não pegarão em armas, eles são pescadores e eles estão conquistando o mundo. Por quê? Porque dentro dos cristãos existe um poder fantástico, capaz de fazer um rei como Nabucodonosor comer grama, até reconhecer que Deus é Senhor. Porque dentro do coração de cada crente existe um poder que transforma, que liberta, que quebra as cadeias e que transforma o homem num novo ser. É por isso, e eu espero que você entenda, que nós entendamos e que a nossa visão seja restaurada. E aí a gente vê a segunda lição preciosa que o Paulo dá aqui nesse texto. Que reação nós devemos esperar da sociedade? Qual é a reação que nós devemos esperar da sociedade? Eu às vezes fico impressionado. Teve, acho que alguns dias atrás, nem meses, foram alguns dias atrás, teve um desfile aí na cidade. Do exército. E eu estava ali passando, e de repente um pastor que anda com uma bicicleta, uma caixa de som e algumas coisas tocando. Eu estava entrando no supermercado e ele me parou e disse: olha, você está vendo aí como que as pessoas do mundo são reconhecidas
E nós que pregamos o Evangelho não somos reconhecidos. Por que ninguém chama a gente para dar uma coroa, para dar uma medalha? Eu olhei para ele e disse: você ainda não entendeu o que é o Evangelho. O que é que nós devemos esperar das pessoas? O que é que nós devemos esperar da sociedade? Se você pregar o Evangelho verdadeiro, nós devemos esperar aquilo que o Ari pregou na sexta, não é? Que nos arrastem. Querem saber onde está aquele moço? Siga o caminho de sangue. O que nós devemos esperar por sermos crentes fiéis? Talvez você pensasse que fosse bajulação, que fosse os elogios, mas não é. Não é. Como foi com Paulo em Éfeso, será comigo e com você aqui em Umuarama ou em qualquer lugar, onde quer que estejamos plantados como igreja. Irmão, o Evangelho não é um lugar para bajulações. O Evangelho é um lugar para perturbações. É Spurgeon que dizia, não é? O Evangelho que eu prego é para acalentar os corações aflitos e para perturbar as almas sossegadas. O Evangelho de Jesus Cristo é para causar perturbação na nossa vida, no nosso jeito de viver. O Evangelho que não nos cutuca, o Evangelho que não nos incomoda. Este não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus vem para tirar o nosso chão. O Evangelho de Jesus vem para confrontar o nosso jeito maligno, pecaminoso, egoísta de viver. O Evangelho de Jesus é este. O outro é outro Evangelho, como diz Paulo. É outro. E aí é que é o perigo. É outro Evangelho, é parecido. Fala de Jesus, fala de Deus, usa a Bíblia, mas não tem nada de Evangelho. Então não fique esperando bajulações, não fique esperando elogios. Prepare-se para ser rejeitado, para ser perseguido. Não foi à toa, não é? Que o próprio Jesus mencionou isso. Talvez você está vindo para o Evangelho para desfrutar do melhor dessa terra. Talvez você está vindo para o Evangelho para receber as bênçãos de Deus. Talvez você está vindo para o Evangelho porque você não quer ser mais pobre, você quer ser rico. Talvez você está vindo para o Evangelho porque você não quer mais sofrer na vida. Eu vou lhe dizer, fuja enquanto é tempo. Não entre no Evangelho de Jesus Cristo. Fuja enquanto é tempo. Porque quem entra para ser participante do Evangelho de Jesus Cristo tem que estar disposto a ser cerrado ao meio, como os profetas foram. Quem entra no Evangelho de Jesus Cristo para viver nesse mundo de cão tem que estar disposto a ouvir o que Jesus disse: bem-aventurado, feliz é você quando for perseguido, rejeitado pelo meu nome. Esta é a proposta do Evangelho, está em tempo ainda. Sai fora, não fica nisso não. Esse Evangelho, ele tem a porta do fundo fechada. E a nossa comunidade precisa ser uma comunidade de Evangelho, uma comunidade de Bíblia, uma comunidade de palavra, uma comunidade que faça diferença nessa cidade. E para você ter noção como que aquela sociedade bajulou, como que aquela sociedade elogiou Paulo, eu pus aqui o texto de Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso. Quando Paulo, depois de um tempo, acho que uns 2 anos pregando ali, ou 3 meses, se não me falhe a memória, depois de 3 meses pregando na igreja dos crentes. Tá? Primeiro ele chega na sinagoga, era onde os crentes se reuniam.
E o Paulo chega e começa a pregar. Olha o que vai acontecer a partir do verso 23 de Atos 19. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Verso 24. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniatura de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Então os caras estavam fazendo as miniaturas, eles eram pessoas que fabricavam pequenos deuses, tá? Eles estavam fabricando e ganhando dinheiro com a religião. E aí eles começam a ficar preocupados. Por que eles começam a ficar preocupados? Porque um homem descobriu que ele é um vaso de barro, mas dentro dele tem um poder fantástico, que atua, convence, transforma pessoas. E começou então esse homem a pregar naquela cidade, e pregar contra aquelas práticas. Os caras que eram da profissão, fabricantes, perceberam: pô, esse cara está estragando os meus negócios, nós vamos quebrar, nós vamos fazer o quê? E aí eles se reúnem. Pense, o sindicato, a CUT, o Demétrios era o presidente da CUT ali, dos ourives, e ele chama todos os meninos da profissão e diz: nós precisamos fazer alguma coisa. Aí o verso 26, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Verso 17, o cara tinha um discurso duro. Ele falava contra a religião, ele falava o que o povo não queria ouvir. E o verso 27, não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação. Olha só o que os caras perceberam. Mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. O Paulo não só começou a mexer com os costumes sociológicos, com a cultura do povo, o Paulo começou a mexer com as divindades, mostrando que aquilo que eles adoravam não era Deus. O cara é louco. O cara entendeu o que nós ainda não entendemos. Aí olha para o verso 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. Verso 29, em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Verso 30, Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Vocês pensam que o Paulo estava fugindo da raia? Não, eu vou lá falar com esses caras. Mas os discípulos, para o bem do evangelho, porque viam Paulo um homem frutífero, disse: não faça isso, Paulo, deixa com a gente. E o verso 31, alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Porque um homem se dispôs a falar do evangelho, ele foi capaz de revolucionar uma cidade toda. Ele foi capaz de destruir e fazer as pessoas repensar a divindade a qual elas criam. O que é que você tem feito? Será que esse evangelho faz parte mesmo da minha vida, da sua vida? Às vezes nós não conseguimos nem mudar os mosquitos da nossa casa de lugar. O que é que nós estamos fazendo?
É algo para a gente pensar, irmãos. Diante disso daí, eu quero fazer algumas perguntas retóricas aqui, para a gente concluir a nossa reflexão. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Talvez você pense que o propósito de Deus para a sua vida é você ser um bom metalúrgico. O propósito de Deus para a sua vida é você ser um bom contador. O propósito para a sua vida é você ser um bom médico, um bom dentista, um bom empresário, um bom professor, um bom latoeiro, um bom gari, um bom advogado, uma boa dona de casa, um bom vendedor. Talvez você pense isso, mas o propósito de Deus não é que você seja um bom nessas áreas. O propósito de Deus é que através destas áreas Ele seja glorificado. Eu nunca ouvi uma definição de pecado como aquela que o Ari deu na sexta. Muito precisa e profunda. Pecado é tudo aquilo que não glorifica a Deus. Talvez nós somos bons profissionais, mas nós desenvolvemos a nossa profissão em pecado, porque o que nós fazemos e do jeito que fazemos não é para a glória de Deus. É esperando ser reconhecido, é esperando ser bajulado pela sociedade, pelo próximo. Não é este o nosso papel, não é este o propósito de Deus para a nossa vida. Então, quando você olha aqui para o propósito de Deus para a sua vida, surge uma outra. Quais as duas verdades que Paulo afirma em Efésios 3:21? Quais as duas verdades? Efésios 3:21 diz: a Ele seja a glória. Então, o Paulo está respondendo qual o propósito de Deus para a nossa vida e mostrando duas verdades neste versículo extremamente profundas. Ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A primeira verdade é que a glória de Deus se manifesta em dois lugares. E a glória de Deus se manifesta em dois lugares, no mesmo nível e no mesmo patamar. Quais são esses dois lugares? O Paulo diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Então Deus está querendo manifestar a glória dele, querendo não, Ele vai manifestar a glória dele em dois lugares, no mesmo nível e no mesmo patamar, na igreja e em Cristo. Em Cristo a glória de Deus já foi manifestada. Por quê? Porque Cristo veio e entrou na história, resgatando os homens e mudando o curso da história. E na igreja? Na igreja vai ser manifestada esta glória quando a igreja de Jesus também entrar na história e cumprir com a sua missão, como Cristo cumpriu, glorificando o Pai que está nos céus. E como igreja, nestes 10 anos de organização, nós temos entrado na história. Nós precisamos entrar na história. E como a gente entra na história? Quando nós ganhamos a consciência de que a igreja somos nós, e então nós passamos a visitar o nosso vizinho e a falar de Jesus com ele. Quando nós passamos a visitar os nossos amigos e a compartilhar de Jesus com eles. Quando nós
entramos na história olhando para os políticos corruptos e denunciando eles. Quando nós olhamos para os fiscais corruptos e denunciamos eles. Quando nós, diante de policiais corruptos, não nos deixamos nos corromper. Isto é entrar na história. E quando a igreja entrar na história, pastores charlatões perderão seus empregos. Quando nós entrarmos na história. Quando nós entrarmos na história, irmãos e irmãs, os que vivem nas trevas perderão o seu breu, porque resplandecerá a luz de Deus na vida deles. E Deus está contando comigo e com você. E será que há disposição em nosso coração de começarmos a compartilhar o Evangelho com pessoas? Olha o tanto de cadeira que está vazia, certo que alguns irmãos estão em viagem, mas olha o tanto de cadeira que está vazia, que poderia ser preenchida com pessoas que você conhece, que você poderia usar o tempo que você tem de 24 horas no dia e gastar com alguma pessoa, com alguém que está precisando de Jesus. E quem não precisa de Jesus nessa terra? Nós podemos entrar na história de muitas pessoas, se a nossa visão de evangelho for restaurada a partir das Sagradas Escrituras. Não tenha dúvida disso, irmãos. Igreja é a esperança do mundo. Sabe qual é a esperança do mundo? É a igreja. O mundo, essa terra, não foi destruído ainda, porque a igreja do Senhor Jesus está aqui. Mas no dia que essa igreja for tirada, esse mundo será destruído. Sabe o que é que Deus está querendo? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Como Deus quer nos usar nessa cidade? Na nossa casa, nos nossos vizinhos, como luz e como sal. Sal para não deixar estragar, e luz para iluminar aqueles que estão nas trevas. Você está disposto? Que daqui mais 10 anos a gente possa olhar para a história de muitas pessoas e falar: eu participei daquilo ali que aconteceu na vida daquele irmão. Eu participei daquilo que aconteceu na vida daquele irmão. Irmão, não tem coisa mais gostosa do que você ouvir de alguém: cara, você me ajudou. Cara, você mudou o curso da minha vida. Rapaz, hoje eu tenho paz. Hoje a minha família está restaurada por causa daquela palavra que você me ensinou, por causa daquele evangelho que você falou a mim. Hoje eu vou morar com você no céu. Não tem preço, não tem dinheiro nesse mundo que pague. E como eu disse, para encerrar aqui, domingo passado, talvez você conseguiu um monte de diploma, doutor disso, doutor daquilo, fulano de tal disso, fulano de tal daquilo, e você vai chegar lá no céu, e aí vai ser salvo pela graça de Deus, mas Jesus perto de você vai dizer: ô anjão, vem aqui, vai lá buscar aí as obras desse menino aí, vamos ver o que ele fez. Traz lá, está aquele monte de diploma, está aquele monte de conquista, está aquele monte de coisa que você foi nessa terra. E aí Jesus fala: toca fogo aí para ver o que é que sobra. Não vai sobrar nada das suas obras. Você vai passar, mas vai passar chamuscado. Ah, mas o importante é que eu vou estar lá. É essa a mentalidade? Então nós precisamos fazer a diferença. E como igreja, entrar na história.
Olha que coisa fantástica. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12 logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes, o discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Você é membro ou é discípulo de Jesus? Talvez você é membro da igreja, mas Jesus está procurando discípulos. E discípulos é algo raro nesse mundo evangélico que nós vivemos. Mas o chamado dele para nós é para sermos e nos tornarmos discípulos verdadeiros. Gostaria de encerrar com esta música e depois dessa música você pode cumprimentar as pessoas próximas a você e tenha aí uma ótima semana, tá bom? Pessoa não é multidão. Uma estrela só pode até tentar, mas não clareia o céu. Uma gota só não é chuva, não. Um soldado só não é batalhão. Uma flor sozinha tem seu valor, mas não é jardim. Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor. Na esperança, no fervor, maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Uma voz sozinha não é curar, o amor sozinho não é total. Uma nota só pode até soar, mas não é canção. Um atleta só não é time, não. Uma corda só não é violão. Nem dá pra fazer o arco-íris
só pintando azul. Pois a força está na união, na soma do melhor de cada um. O segredo está na união. Nos tornamos fortes quando damos as mãos no serviço do Senhor, na esperança, no fervor. Maravilhas surgirão entre nós, unidos pelo amor. Chega de viver tão só, chega de viver pra si. É hora de fazer amigos, de falar de Cristo e de seu amor. Pois a força está na união.